Vamos lá, galera. Todo mundo acha que Vibe Coding é um bicho de sete cabeças e eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar como eu trabalho hoje e como não é um bicho de sete cabeças. E no final eu vou mostrar como eu aplico isso num projeto real, mas o que tu precisa realmente para colocar um projeto no ar, colocar o teu MVP rodar. Hoje eu atendo 4 clientes ativos com projetos rodando com clientes reais, um LMS, uma agência de marketing e uma empresa que vende bots de inteligência artificial e uma empresa de licitação. E eu tenho muito sucesso, vou usar esse termo aqui, vibe codando, dentro do Cloud Code. Eu estou fazendo isso não há tanto tempo assim, desde o lançamento do Opus 4.6 eu migrei do N8N pro Vibe Coding usando principalmente o Cloud Code. Hoje eu uso Codex também. Já testei modelos chineses que lançaram há pouco tempo como GLM. Só para vocês entenderem aqui o que eu estou falando, o que eu vou falar aqui nesse vídeo, ele está testado aqui, é como eu trabalho hoje no meu dia a dia. E tem uma diferença entre a IA fazer bagunça e a colocar o teu projeto no ar de verdade, e é uma coisa só. Eu vou te mostrar aqui no quadro e depois fazer ao vivo num projeto. Só para mim não esquecer aqui que é o meu hook, mas então bora lá. Cara, o erro de 90% das pessoas que começam no Vibe Coding é que eles têm a ideia, eles mandam a ideia para a IA até tem o sistema interno deles ali, normalmente, tipo, o Cloud Code, ele tem ali o planejamento, mas mesmo assim, mesmo usando o planejamento, o sistema ele fica frágil e esse planejamento ele nunca ele consegue acompanhar o contexto completo do projeto e a evolução e as mudanças que tu tem no meio do projeto e começa a se transformar num monstro, literalmente num bicho de sete cabeças, tu se perde e tu não sabe mais o que tu tá fazendo. E fora que normalmente nesses planejamentos é, ele acaba sempre esquecendo de alguma coisa e é por isso que eu gosto muito de trabalhar com frameworks, tipo o Spec Kit lá do GitHub, o Sheet e o BMed. O BMed é meu favorito. Então, o que a gente precisa mudar aqui é não pedir para IA codar, é pedir para IA codar antes de planejar. Pio, caralho. É pedir para IA planejar antes de codar. Isso aqui já vai mudar bastante os teus resultados. E se tu usar algo como o BMed, o Spec Kit, com certeza tu vai ter resultados ainda melhores. E esses tipos de frameworks foram criados por programadores para ser usados por programadores. Mas a gente aqui que é curioso, que é Vibe Coding, com certeza consegue ter um ganho bem legal deles. E então, cara, a ideia é tu ter essa ideação do que tu quer fazer e depois a gente vai para um desses frameworks. Como eu falei, meu favorito é o BMed. O BMed ele tá há uns 2 anos aí. O repositório dele, vocês podem ver que ó, 1 hora atrás ele foi atualizado. Então a galera aqui ela é bem ativa, tem mais de 50 mil estrelas. Mas fora esse repositório aqui, tem outros repositórios como o Spec Kit, GitHub Spec Kit, que é do próprio GitHub. E tem tantos outros, então eu diria que talvez faria muito sentido tu investir aí uma semana para testar vários desses e encontrar qual faz mais sentido para vocês. Todos eles funcionam meio que da mesma forma, é uma skill, um plugin que tu instala aí no teu Cloud Code, no teu Codex, e ele vem com vários comandos em barras, onde tu consegue falar para ele qual o teu objetivo, o que tu quer fazer, e ele consegue te guiar ali de como tu chegar nesse objetivo, como tu planejar, como tu fazer um brainstorm. E é muito fácil de usar esse tipo de sistema, porque a gente está falando que hoje com os modelos frontiers como o Fable, o próprio Opus,
o GPT-Sol, eles já têm um nível de proficiência, de inteligência muito alto. Então, tu mandar uma documentação dessas e pedir para ele, tipo, te guiar de como usar ela e seguir um fluxo, isso não funcionava bem no ano passado, tá? Porque eu testei fazer isso no ano passado com modelos de ponta, que na época era Claude Sonnet 3.7, Gemini 2.5 Pro, e não funcionava bem, mas hoje está funcionando muito bem. E isso é até um disclaimer que eu vou voltar aqui para a apresentação, que eu não coloquei aqui, mas esse mercado aqui de vibe coding, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, que é o que eu trabalho hoje, eu trabalho com 4 clientes ativos, clientes grandes, que têm empresas de médio e grande porte, que faturam mais de 1 milhão por ano. E então é tipo, é um método validado, funcionando com produtos em produção, tá? Uh, e o ponto que eu quero falar aqui, que eu buguei aqui no meio, é, cara, que a gente está vivendo uma profissão fantástica, um momento na humanidade fantástico, porque a cada mês, a cada semana que passa, a cada modelo novo lançado pela Cloud, pela OpenAI, a gente está vendo os nossos fluxos de trabalho ficando mais autônomos. E eu estou testando algo aqui, que é algo que eu quero mostrar para vocês aqui no final, que é criando um cockpit, que eu já vi muita gente falando que conseguiu criar um cockpit que funcionou de agentes autônomos. Eu estou tentando criar pela terceira vez. Eu nunca consegui criar agentes autônomos rodando realmente com qualidade, então sempre, até hoje aqui pelo menos, se eu conseguir acertar esse projeto, isso vai mudar. Até posso mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o cockpit, aqui tem vários projetos, aqui está um Kanban do meu cockpit, aqui Flywells, o que os loops estão fazendo. Isso aqui é uma metodologia que eu estou em fase experimental também, onde é que eu estou colocando em algumas partes de alguns projetos loops. E eu vou rodar aquele loop 1, 2 vezes na semana, focado em entender como foi usada aquela interface, como foi usado aquele sistema e procurar criar teorias para pontos de evolução. Então, todos que ficam nesses loops, eles ficam aqui, e também as tarefas ativas. E aqui tem as sessões ativas e quais os projetos que elas estão evoluindo. E aqui é o status realmente do que está rodando aqui em tempo real. E aqui, quando a gente tem uma decisão que precisa de mim, até mandar credencial, analisar o planejamento de um projeto, vem para cá e eu respondo. Isso aqui está em fase experimental. Se funcionar, eu vou atualizar vocês aqui nas próximas semanas. Mas, de qualquer forma, isso aqui, se funcionar muito bem, é porque eu planejo com o BIMED e a parte da execução, aí sim eu consigo entregar tudo o que ele precisa, todas as respostas nesse planejamento e colocar ali o meu Cloud Code para executar por 3, 4, 5, 10 horas seguidas aquele planejamento inicial. E isso não é algo trivial. As primeiras vezes, já te desanimando aqui, sinceramente, cara, segue o fluxo, usa um BIMED, usa o Spec Kit do GitHub e testa fazer o fluxo completo deles. E daqui a pouco eu vou abrir aqui o meu terminal e vou mostrar como vocês vão usar esses fluxos completos. Então, terminou esse planejamento, fez um brainstorm, entendeu todos os pontos, entendeu qual é o teu cliente-alvo, quais as pessoas vão usar aquele sistema que tu quer criar. Então, tu executa, e daí isso é bem legal, porque se teu planejamento foi muito bem feito, a gente consegue executar de forma autônoma. Claro, como eu falei, cara, tu é totalmente virgem nisso, então esquece isso de executar de forma autônoma. A primeiras vezes tu vai executar ali para um plano desses que de forma autônoma demoraria 6, 10 horas, ali de forma semi-automática, vamos dizer assim, vai demorar alguns dias, mas tu vai ter o sistema no ar. E um dos benefícios de usar algo como o BIMED é que na hora de desenhar o teu sistema,
na hora de tu colocar como vai ser o relacionamento no banco de dados, como tu precisa de um back-end ali para suportar tantos usuários, quais os fallbacks que são mais importantes, são reflexões que um programador sênior ele tem quando ele está desenvolvendo um sistema. A ideia do BIMED aqui esse programador ele criou vários agentes aqui dentro com condensando esse conteúdo, condensando esse conhecimento e simplesmente a gente ativa os agentes fora o conhecimento ali da persona que eles têm e do próprio conhecimento do Cloud Code, de um Fable que estiver executando esse planejamento, por exemplo, ele tem vários workflows validados por programadores sêniores para ele conseguir ali, tipo, vou fazer um back-end, putz, puxei aqui, vou fazer um front-end agora, eu já tenho aqui esse workflow pronto no BIMED para usar. Então, vou fazer um jogo, lá no BIMED também tem um workflow para te usar para fazer um jogo. E depois de executar, a gente vai para o ar. E o BIMED, ele tem essas etapas aqui, onde a 1 é o spec, onde é que ele te guia ali no que a gente vai fazer. E esse documento é bem importante porque ele vai ditar a arquitetura e vai ditar todo o resto do produto. Então, como ele vai ser feito, histórias mais critérios de pronto. Isso aqui é algo bem legal no BIMED, onde é que ele pega um PRD gigante e ele vai quebrando em tipo primeira coisa a ser executada. E isso é algo que a Kiro IDE faz, mas o BIMED faz também com maestria. É que o primeiro passo, subir back-end. Segundo passo, subir landing page. Terceiro passo, subir página de login. E assim vai, e para cada um desses passos, subir API. Para cada um desses passos ele tem as validações e testes, e só de tu estar usando algo assim, pode ter certeza que esse teu MVP ele vai ter mais cara de um produto criado por um programador experiente do que simplesmente um vibe coder que sentou à mesa no computador, mandou um áudio ali pro Cloud Code, eu quero isso, 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 e que faça isso, 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 sem critério nenhum, sem fluxo nenhum. E com certeza o resultado desse primeiro programador que vai usar isso aqui baseado em spec vai ser muito, muito melhor do que o não programador. Que simplesmente abriu, vou até botar em tela cheia aqui, abriu e mandou Mega Brain, programe para mim o melhor sistema que o mundo já viu. Isso não, infelizmente não funciona ainda. Acredito que vai funcionar dentro de 2 a 3 anos, mas hoje não funciona. E esse fluxo que eu estou mostrando aqui para vocês é um fluxo datado, tá? Como a gente viu o N8N, que sei lá, nasceu em 2018 e na minha visão morreu no começo de 2026. A gente está vendo a programação, workflows, sistemas de como organizar as coisas, como executar as coisas, ficando obsoletos muito rápido, principalmente por causa da IA. E porque, pensa comigo, se a gente tem essa evolução de inteligência conseguindo quase como uma manada e evolui para um lado, como tipo engenharia de software, e essa inteligência ela fica mais inteligente com o passar do tempo e ela mesma vai resolvendo os problemas que vão aparecendo no meio do caminho, que é a famosa evolução recursiva, né? Que é o que dizem que a gente está chegando agora e que 2027 vai ter uma grande mudança. Isso é muito louco e era isso. Perdi aqui um pouco, tá? Me desculpem, mas bora continuar aqui a nossa apresentação. O que realmente a gente precisa para tudo isso funcionar da melhor forma? Isso aqui é aprendendo com meus próprios erros, tá? Até mudar aqui. Critérios de pronto que dá para testar. E o que é isso aqui? Pronto de verdade é o teste passa, o bug some e não parece pronto. E aqui, quando a gente está fazendo o vibe code, acontece muitas vezes, vou botar um verdinho, muitas vezes da IA falar que está pronto, só que ela não testou. E esse critério aqui o BIMED resolve, mas é algo que vocês vão ter que ficar atento, porque muitas vezes ela fala que ela testou, mas ela não testou, e a única validação final realmente vai ser o teu teste real, um humano no looping, realmente.
Então, isso é algo bem importante. Ele só vai estar pronto depois que depois que um humano realmente abrir e testar. Pelo menos é assim que eu sigo o fluxo. A validação final sempre é comigo ainda e tem funcionado bem. Eu sou o gargalo ainda na minha situação, no meu processo, né, por estar esse humano no loop. Mas como eu falei, a gente está trabalhando em algo que eu acredito muito que dentro de um ano, hoje o GPT Sol ele já é muito bom em mexer no computador. Então, esse teste aqui, cara, enquanto os modelos vão continuar evoluindo e ficando melhores e mais baratos, a gente vai conseguir ter um QA para todos os nossos sistemas. E a gente já roda um QA hoje, mas muitas vezes ele não é tão efetivo assim. Ou os que são efetivos, eles têm uma mega engenharia por trás, mas isso vai ficar cada vez mais simples e vai melhorar. Olhar o que já existe antes. Cara, isso aqui não é olhar algo para te copiar, isso também, tá? Sempre faça um bom benchmark quando estiver produzindo alguma ferramenta, porque se um cara já parou lá um mês, 2 meses, um ano da vida dele para pensar na ferramenta, ele com certeza tem algo a agregar aqui para o que a gente tá fazendo. Mas o olhar o que já existe antes é ver. Cara, tu subiu um projeto hoje, ele tá lá rodando em produção e tu subiu outros. Calma, calma, calma. Calma que eu me perdi um pouco aqui. Esse ponto aqui, ele é bem importante quando tu tem mais de uma pessoa trabalhando no mesmo projeto ou tu tem várias sessões trabalhando no mesmo projeto. Se tu não está usando um branch isolado, e eu já fiz muito isso, e eu estou trazendo aqui porque eu cometi esse erro, cara, sempre use branches isolados, porque se tu não usar, tu pode subscrever um commit anterior e não vai ser legal, e eu já fiz muito isso, então sempre, isso aqui eu entrei como regra no meu workflow, então sempre antes de subir um commit, eu olho qual é o estado atual da minha branch para não quebrar ela. E tu provavelmente como um amador também vai cometer esse erro, então aqui já tá a dica. Testar os acessos antes de fail fast. Isso aqui é o testar realmente as credenciais. Uh, e se tu quer executar um loop, tentar executar um loop autônomo, então aqui é bem importante para te garantir que ele consiga fazer todas as validações ali depois do planejamento, implementou e conseguiu fazer o teste, tu vai precisar de credenciais de produção. E tu pegar todas essas credenciais antes de começar a executar o projeto, testar para ver se elas têm todas as permissões necessárias, isso aqui já vai te adiantar muito. Tipo, pô, tu quer criar um bot que responda no WhatsApp? Cara, tu não vai criar um bot que responda no WhatsApp sem dar acesso a uma API do WhatsApp. Porque senão tu vai criar em cima de. Sem testar, em cima de achismo. Então, colocar um ponto, um endpoint errado, é coisa que acontece e precisa desse file fast aqui para o teu produto realmente estar validado em produção. Então, aí, o que a IA não faz sozinho, e isso aqui tem várias coisas e não são só essas aqui, deploy, dinheiro, cliente, banco. Então, hoje a IA ainda não fala com meus clientes, pelo menos. Ela não acessa meu banco, dinheiro, ela não lida com dinheiro. E o deploy, ela faz muitos deploys, mas tirando esses pontos aqui, algo que a IA não vai fazer para ti, ela não vai testar com a maestria ainda que um humano testa. Então tu vai ter que abrir ali a interface, vai ter que clicar nos botões, vai ter que ver como é que tá o front-end. Então vamos dizer assim, o QA, a máxima qualidade, ainda é o humano ali no loop. E o que a IA não faz sozinho? Ela não pega as credenciais no site. A lista é essa, cara. Antes do projeto, planejamento,
Tu é que vai ter que ler o planejamento que foi criado aqui a partir do brainstorm e vai ter que validar esse planejamento. Então, aí, o humano no loop, daí a volta, melhora o planejamento. Segunda fase que tu precisa é a fase final. Ela terminou de executar e a gente vai subir para produção. Tu vai ter que abrir esse projeto, vai ter que testar tudo que foi implementado para só então liberar para produção e mesmo assim vai passar bugs, tá? Mas essa aqui é a forma mais simples, funciona. Faço isso no meu dia a dia e, e a minha produtividade é muito boa, tá? E esse é o meu processo. Provavelmente tem processos muito melhores que o meu, mas esse aqui é o processo que eu trabalho hoje e funciona. E branch isolado, cara. Isso aqui eu aprendi da pior forma, sobrescrevi muito projeto, então sempre trabalhe com branches isolados. E é algo muito legal. Vou até. Não vou abrir aqui meu Cloud Code, mas trabalhar em várias sessões no mesmo projeto, subindo branches isolados para não ter problema. Então, é isso o que você precisa realmente. Essas 5 respostas aqui já te colocam pelo menos aí uns 3 meses na frente. Não, ó, desde o mês 2, pelo menos 5 meses na frente de um não vibe coder, tá? Essas coisas aqui foram algumas coisas que eu aprendi nesse tempo. E eu tô tentando deixar aqui o mais simples possível, porque é simples fazer vibe coding, tá? É literalmente planejar, credenciais. Normalmente os sistemas que a gente cria tem várias integrações, então credenciais. Cara, eu perco mais tempo às vezes pegando as credenciais, sei lá, no Facebook, no console do Google, do que realmente programando, vibe codando, vamos dizer assim. Então, credenciais bem importante e testes no final, depois de executar. Esse é o processo, cara. Esse é o loop completo. Então, não é o vibe code que é o bicho, é fazer sem método. E vocês viram aqui que o método é muito simples e eu uso esse método para administrar 4 empresas, cara. Aí, ó, ficou bonitaço. Agora eu vou abrir aqui para vocês entenderem como fazer isso na prática. Vamos lá. Essa tela aqui mesmo. Aqui, ó. Aqui tá a minha interface do Cloud Code. Melhor, né? Eu vou abrir o Cloud Code, o aplicativo, que eu acho que vai ficar mais bonito de ver. Mas aqui ó, vocês podem ver que tem vários projetos, várias sessões acontecendo em simultâneo. E como eu consigo administrar essas sessões? Porque tudo que está sendo executado aqui ou foi planejado e está sendo executado em YOLO. E quando ele travar é porque ele ficou com alguma dúvida que precisa de de um aval humano ali para decidir, para continuar, ou algum ponto onde é que tipo, ó, fiz até aqui, agora testa aí e me dá o feedback. Esses são os pontos de trava e por isso que dá para executar vários projetos ao mesmo tempo. Hoje eu executo uns 5, 6 projetos, 2 pessoais, tá? Que é a orquestra e o Creative, que vocês já devem ter visto alguns posts aqui no canal. Vamos ver aqui se o Cloud Code já abriu. Perfeito. Deixa eu pausar aqui para vocês não perder tempo. Então vamos lá, galera. Abri um projeto aqui meu que ele se chama Cérebro, tá? Que é tipo um segundo cérebro que eu tenho aqui. E eu quero começar uma feature nova nesse segundo cérebro que eu quero usar o cérebro para me ajudar a responder aos meus clientes como podemos criar esse projeto e planejar ele. Me guie nesse planejamento com o BIMED Help, que isso aqui é o BIMED que está aqui instalado. Então aqui ó, vocês podem ver que tem várias chaves do BIMED falando sobre como fazer essa instalação, tá? Eu vou botar o link do BIMED aqui na descrição, mas é simplesmente copiar aqui, mandar no cloud, instale esse plugin Cloud Code para mim. É simplesmente fazer isso e ele instala o plugin. Então aqui ó, eu quero usar o segundo cérebro para me ajudar a responder os meus clientes e ter insights melhores para realmente resolver o problema
deles e gerar valor real na parceria. E eu vou mandar isso aqui. Ó, aqui, ó, vocês podem ver que tá um worktree isolado. Esse aqui é legal, que dá para escolher. Estou usando o extra do Opus. Eu podia estar usando o Fable aqui, tá? E eu vou esperar ele retornar aqui com a resposta e vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, ele terminou aqui. Vamos ver o que ele fez. Ele procurou aqui o BMed Help. Ele não encontrou, que a instalação é global. E ele foi e estudou o projeto. Então aqui vai o BMed mais um mapa. Já tenho tudo que preciso. O projeto do cérebro está claro, beleza. O módulo BMed não é BMed, beleza. O BMed é um funil que diverge, converge, decompõe e executa. A tentação, o antipadrão e o seu próprio baseline med é pular por código. Ele está explicando aqui o que é o BMed e aqui ele já trouxe o que a gente tem que seguir seguindo o BMed, e ele tem esses fluxos aqui bem legais, que é a fase 1 é a análise, definir o problema e o valor, que é o Product Briefing. Não é sempre que tu vai ter que passar por todas essas fases, mas é interessante que tu passe até de forma semi-automática aqui, com tu lendo tudo, aprovando e vendo se realmente o plano ele atende ali o que tu quer, o que teu cliente precisa, e que tem a visão ali completa, exatamente como tu quer que seja. Então, tem o Product Briefing, tem o Brainstorm, depois tem planejamento, que é o criar o PRD, criar a arquitetura do PRD, e depois quebrar em vários épicos com testes ali testáveis. E a fase 3, isso é tudo em skills e documentado aqui dentro, que é Spring Planning, onde é que ele cria um story, ele executa o story e ele testa o story, code review e retrospectiva. Então, esse aqui é o loop de execução dentro do BMed, que ele já é autônomo, por assim dizer. E ele abriu aqui perguntando qual é o passo que eu quero, se eu quero ir para o Product Briefing agora, se eu quero fazer um brainstorm antes, ou só o mapa por enquanto, não rodar nada. Você estuda o mapa BMed, assim me decide o ponto de entrada. Aqui foi só um exemplo, só queria mostrar para vocês, então eu não vou executar, mas é muito simples, é só seguir aqui e no final a gente vai ter o produto no ar. Diego, como é que eu vou ter o produto no ar se eu nunca subi nada? Cara, aí vem aqui agora tu começar a acompanhar esse canal, porque eu quero mostrar aqui como eu faço o processo completo, mas aqui eu vou resumir no final. Terminou, executou o projeto, tá aí no teu local host. Cara, tu vai contratar um servidor como da Hostinger, posso deixar o link aqui na descrição. Tu vai contratar lá uma VPS, a mais barata pode ser, e tu já consegue comprar um domínio também, se tu quiser, não precisa de um domínio, tu pode usar um domínio público aleatório e tu já consegue subir teu projeto para a internet e qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo já consegue começar a acessar ele. É simplesmente criar o projeto aqui, subir para uma VPS e pronto, cara, tá em produção. Tu pode apontar um domínio também, o que é muito simples. Se vocês usar lá a Hostinger, ela tem API e tu consegue fazer todo esse processo de apontamento de domínio, de subir via SSH. Se vocês ficaram curiosos como fazer isso, comenta aqui embaixo. Eu posso fazer um vídeo só mostrando como subir um projeto para produção. Eu acho que isso faz todo sentido, fazer um vídeo nesse sentido. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Se tu gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir o canal e até a próxima. Obrigadão aí para quem ficou até o final. Vocês são foda.